Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review pro canal. Dessa vez, gente, da mais nova série da Marvel Studios, né? Cavaleiro da Lua. Então vamos lá, né, gente? Eu vou estar trazendo aqui, né, a review do primeiro episódio. Eu vou estar trazendo reviews semanais, porque serão 6 episódios, uma lançada cada semana, né? Mas um breve, né? Umas informaçõezinhas sobre o personagem antes da gente ir pra série, né? Basicamente, o Cavaleiro da Lua surgiu em uma das edições, se não me engano foi a 37 do Werewolf by Night. E aí fez mais algumas outras aparições aqui e ali. E foi ganhando popularidade até que ganhou, né, a revista própria nos quadrinhos. E aí, né, fomos apresentados melhor o personagem, né, que é Mark Spector, que é um mercenário e tal, que durante um trabalho no Egito acaba sendo traído por seus companheiros e é deixado para morrer lá. Ele quase morre, mas ele é salvo, ressuscitado, né, pelo deus egípcio da lua, Khonshu. E em troca, né, dessa segunda chance de viver, o Mark agora vai ter que ser, né, o avatar do Khonshu na Terra, assumindo, né, o manto de Cavaleiro da Lua. Ah, e uma coisa importante, o Mark Spector, ele tem TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, ou seja, várias personalidades em um corpo só. O Mark Spector, né, tem 5 no total. Tem o próprio Mark Spector, né, que é a principal, que é um mercenário. Temos o Steven Grant, que é um milionário. Temos o Jake Lockley, que é um taxista. Temos o próprio Cavaleiro da Lua, né, que é um vigilante sanguinário, bruto, com sede de vingança. E temos o Sr. Knight, que é tipo um pouco mais leve, porque ele é mais um investigador. Mas na série, né, as duas personalidades principais que a gente vai ter vai ser o Steven Grant e o Mark Spector. Sim, baseado em materiais promocionais, a gente já tem confirmado que o próprio Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight vão aparecer, mas nada ainda do Jake Lockley. Mas é possível que ele apareça sim, gente. Mas enfim, né, vamos para a review do primeiro episódio, que se chama O Problema do Peixe Dourado. O episódio se inicia com Arthur Harrow, que é esse personagem aqui, né, vivido por Ethan Hawke. E, bom, ele tá lá sentado numa mesa com um copo de água, né? Ele bebe o copo, põe o copo em cima de um paninho com um lenço. Ele cobre o copo com o paninho e ele pega, né, um cetro, um bastão que ele tem com cabeça de crocodilo e prá, quebra o copo. E aí, né, o Arthur Harrow, ele põe os cacos em uma sandália, um sapato, ele calça. Ah, e vale ressaltar que o Arthur Harrow, ele tem uma tatuagem no braço direito, que é de uma balança com as cabeças de crocodilo, que nem no cetro. E, bom, já dá pra notar, né, que ele é um adorador da deusa egípcia, né, Amit, que ela geralmente levava os pecadores para sofrer, devorar eles e tal. Mas, enfim, a gente tem, né, o Marvel Fanfare, no caso a abertura lá, né, da Marvel, atualizada agora, né, com cenas de Eternos. A gente só não tem cena das séries, mas a gente já tá atualizado com cena de Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos. Eu não acho que vai ter de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, porque Sony e tal, mas enfim. E aí nós somos apresentados, né, ao nosso protagonista Steven Grant, vivido por Oscar Isaac, excelentíssimo ator. E ele tá mandando bem demais na série com as várias personalidades e tal. Mas enfim, né? E aí o Steven, ele acorda no apartamento dele e tal. A perna dele tá amarrada por uma faixa elástica na cama. E tem um monte de areia em volta da cama também. O apartamento dele é todo protegido, entre aspas, né? A porta tem uma duct tape lá, uma fita toda azul, tem umas trancas lá. Tem um código lá de cadeado que ele fica trocando direto. E ele tem um peixinho de estimação que só tem uma nadadeira, né? E o peixinho se chama Gus. E ele alimenta lá o Gus, né? E vai trabalhar. O Steven Grant, ele mora em Londres. E ele trabalha, né, na loja de presentes de um museu. Que ele trabalha lá e tal.
E ele tem problemas pra dormir e tal, ele tá com sono. E ele fala por. Ele faz ligação com a mãe dele. E sempre que ele se despede, ele diz até jacaré, um negócio assim. E aí lá no museu, né, a gente descobre que o Mark, ele é... O Mark, no caso, o Steven, né? O Steven, ele é um entusiasta do Egito, né? Ele sabe um monte de coisas, ele sabe sobre... Algumas coisas sobre pirâmides, sobre alguns deuses egípcios e tal. E aí a chefe dele, né, a dona, ela fica reclamando, dizendo, ah, você é um inútil e tal, blá blá blá, vai trabalhar aqui, você deve ser guia turístico, é ficar trabalhando aqui na lojinha de presentes e pronto. E aí, né, uma funcionária lá do museu, né, chamada Dylan, ela se aproxima do Steven, né, e pergunta se ainda tá de pé e tal. No dia seguinte, vai ser uma sexta, às 7 horas, o encontro deles numa churrascaria vai estar de pé. Ele, ah, sim, sim. E aí a dona, ela diz, ah, vai lá, garanhão. Tu nem gosta de carne, tu é vegano. Aí ele, ah, relaxa, eu peço uma salada e tal. E ela, tá. Você vai trabalhar no estoque, tá? E ele, ai, beleza. Enfim, depois do dia de trabalho, né, o Steven, ele tá lá na pracinha, ele tá comendo, ele tá meio que desabafando com um artista de rua, todo pintado de dourado e tal. E aí fica o questionamento, se é realmente um artista de rua ou se é uma estátua, mas tudo indica que seja assim, um artista de rua. E mano, eu olhei e eu pensei, nossa, se Stan Lee tivesse vivo, talvez esse pudesse ser o cameo dele na série, mas beleza, né? E aí o Steven, ele chega em casa, ele já põe a fita lá de novo, ele repõe, né, o saco de areia em volta da cama. Ele fica lendo alguns livros sobre o Egito, enquanto ele escuta um podcast chamado Stay Awake, né, pra ele ficar acordado, porque ele tem problemas pra dormir. E é isso, mas tem uma hora, né, que ele fica lá jogando o cubo mágico pra cima e pra baixo, até só o celular na cama, e ele meio que vai cair num sono, aí, brum, tem um flash de câmera. E aí, o Steven, ele acorda, né, num campozinho nos Alpes austríacos. Pois é, ele começa a ouvir uma voz, né, que é de ninguém mais, ninguém menos que o Khonshu, gente. E aí, tipo, ele ameaça dizendo, ah, vai, devolve o corpo, sai e tal, blá blá blá. Ah, meu Deus, é o idiota que tá no controle e tal. E aí, umas pessoas começam a atirar, né, no Steven, o Steven começa a correr. E aí, né, ele chega lá, numa cidade, num vilarejozinho perto, e ele tá com um escaravelho na mão, que é provavelmente isso que estão buscando. E aí no meio da multidão surge Arthur Harrow e a gente descobre, né, que ele é líder de um culto a essa deusa egípcia Amite. E aí, né, ele chama alguns voluntários pra ele pôr o cajado, né, entre o braço da pessoa, o cajado vai ficar balançando. A tatuagem do Arthur Harrow também vai balançar e aí vai julgar, né, se a pessoa é boa ou não. E aí, né, um cara lá é julgado bom, uma velhinha vai lá e acaba sendo julgada ruim. Aí do nada, né, acontece alguma coisa e a velhinha acaba morrendo, mano. Porque, né, segundo o Harrow, a Mitch, ela vê o passado, o presente e o futuro. Um dos capangas chega lá, né, fala que os escaravelho sumiu, eles não conseguiram recuperar. Mas provavelmente a pessoa que roubou os escaravelho e matou dois deles, dois soldados, né, ainda está por ali. E aí o Arthur Harrow, né, ele fala algumas palavras lá, né, de tipo do culto religioso dele. Todo mundo se curva menos o Steven Grant. Só que aí, né, de última hora ele vai lá, mas o Arthur Harrow, ele percebe, ele acaba reconhecendo o Steven dizendo, ah, sou mercenário e tal, enfim. Ele vê o escaravelho que o Steven pega no bolso, né, ele pede pra ele dar. O Steven vai tentar dar, só que aí a voz do Khonshu diz, não. O Steven tenta dar, mas o corpo fica fazendo um monte de reflexos. Provavelmente outra personalidade, né? Provavelmente é do Mark, não deixando. E aí, né, o Steven, ele tenta fugir e tal, só como ele é cercado por algumas pessoas. E aí, né, começam os flashes assim, de novo, como se ele fosse desmaiar. O Steven, né, recobra a consciência. Ele tá com as mãos todas ensanguentadas e 4 ou 5 pessoas mortas no chão ao lado dele. Meu Deus, gente, essa série é a mais pesada até agora, mesmo não mostrando muita coisa.
Mas enfim, né? O Steven Grant ele acaba roubando um carrinho de bolinho de cupcake e começa a fugir. E aí um monte de gente começa a perseguir ele de carro e tal. Ele também, né? Tem tatuagens de crocodilo no pulso. E aí, né? Tipo, fica, né? O Steven tentando dirigir, o Khonshu xingando ele de imbecil e tal. Um capanga entra lá no carro, né? Quase vai atirar no Steven Grant, mas ele tem outro lapso lá de desmaio. Ele recobra a consciência e, tipo, ele tá com a arma na mão, o cara tá morto, cai pra fora do caminhão, enfim, mano. E isso acontece várias vezes. Acho que acontece umas 2, 3 vezes durante essa perseguição. Onde, né, outra personalidade assumiu o corpo e acabou matando esses capangas. Mas, enfim, né? O Steven acaba acordando no quarto dele e ele pensa, ah não, beleza, foi só um sonho ruim e tal. Só que aí ele repara um negócio no aquário do Gus. O Gus, ele agora tá com 2 barbatanas e não uma. Ele percebe que tem alguma coisa de errado, né? Ele vai numa loja lá, né, de aquário e tal, numa loja que vende peixe. Pra dizer, tem alguma coisa errada aqui, esse não é meu peixe e tal. E ela, senhor, tô dizendo, se você quiser trocar, comprar outro, beleza, mas tipo, eu já te disse isso ontem. Ele, o quê? Ontem? Eu não vim aqui ontem. Ela, sei. Enfim, né? E aí, o Steven, ele olha pro relógio e ele diz, não, a hora tá errada também. Ela, peixe errado, hora errada, meu Deus. E aí ele se toca, né, que ele tem que ir pro encontro com a Dylan. Ele vai, corre, se arruma e tal, só que aí ele espera no restaurante, na churrascaria e nada da Dylan aparecer. Ele liga pra ela, finalmente ligou pra mim, né? Eu comi o filé. Mas isso foi há 2 dias atrás. Ele, como assim? Hoje não é sexta? Ela, não, hoje é domingo. Mano, o pobre do Steven. Ele comprou flores, comprou chocolate. Aí ele volta pra casa, né? Começa a comer chocolate. Ele olha para o Gus, impostor, né? Diz, se você é o Gus, eu sou a rainha de Sabá. Mas enfim, né? O Steven, gente como a gente. E aí, bom, ele acaba, né, notando embaixo de um tapete, né, marcas de arranhão, de arrastado, ou seja, como se ele tivesse arrastado uma mesa para lá. E aí ele vai, né, arrasta a mesa para onde tá as marcas, sobe lá e nota um pedaço de madeira solto. Ele abre e acaba encontrando meio que um esconderijozinho pequeno. Aí ele enfia a mão lá dentro, tem uma chave e um celular lá dentro. Ele olha a lista de contatos do celular e tem só 2 contatos lá. O de uma mulher chamada Layla e de um homem chamado Duchamp. Que é uma referência ao francês, né? Que é um companheiro e amigo do Mark nos quadrinhos. Mas, enfim, né? O Steven Grant, ele recebe uma ligação da Layla, ele atende ela. Meu Deus, Mark, você tá vivo e tal. Meu Deus, você é louco. O que é que tem de errado contigo? Ele, por que você me chamou de Mark? E aí, né, a Layla desliga. E aí o Steven começa a escutar uma voz estranha. Ele vai, né, na direção do banheiro e só vê o reflexo dele escuro. Ele fica meio confuso, mas aí o prédio começa a tremer, a piscar, a piscar, a piscar. Ele foge em direção ao elevador e se aproxima dele no corredor, né? Se materializando o Khonshu. E aí, tipo, o Khonshu abre a porta assim e o Steven meio que fica caído no chão gritando. Só que aí é só uma velhinha, uma moradora do prédio. Ele, não, deixei minha lente de contato cair. A velha sai do elevador, né? Tipo, dizendo, meu Deus, isso aí é doido. E quando o Steven Grant ele vai virar, né, de novo pro elevador, jumpscare do Khonshu, que é esse print aqui. E aí o Steven Grant acorda, recobra a consciência assustado dentro de um ônibus indo pro trabalho. Ele vê o Khonshu, né, de relance na rua. Ele desce do ônibus e quem tava dentro do ônibus? O Arthur Harrow. Meu Deus, mano. E aí, né, ele pede pro JB, né, que é um cara lá da recepção, não deixar ninguém que tava no ônibus entrar no museu. A dona vem encher o saco dele, dizendo que ele vai ficar no inventário hoje de noite de novo. Só que aí ele nota uma pessoa que tava no ônibus, né, indo pra uma sessão. Ele segue ela e acaba se deparando com o Arthur Harrow, um outro guarda lá do museu, um funcionário lá do museu que também fazia parte desse culto do Harrow, um monte de gente cercando eles. E aí o Harrow explica lá da deusa Amit e tal, fala sobre avatares dos deuses na Terra, que ela foi traída pelo próprio avatar dela.
E aí, né, ele começa a julgar o Mark, usando ele começa a julgar o Steven, né, usando o cajado dele e tal. E aí, tipo, antes de concluir, né, se ele é uma boa pessoa ou não, tipo, a tatuagem fica maluca, tipo, aí ele, existe caos em você. E, tipo, antes ele tentou convencer o Mark, o Mona Lábia, tipo, se ela tivesse aqui, talvez tivesse impedido coisas terríveis de acontecerem, tipo Hitler, o Holocausto, essas coisas. E, tipo, é bem bacana que essa série não tá conectando muito com o CMC, tipo, podiam citar o Blip, mas não, citaram acontecimentos da vida real. Isso foi bem bacana, essa pegada. Mas, enfim, né, eu vou me apressar, já tá quase no final do episódio. O vídeo tá ficando quase 20 minutos, mas bora lá, né? E aí, o Steven, né, ele vaza, né, pra uma sessão do Egito. O Arthur Harrow, ele pede pros capangas deixar ele em paz. E aí, de noite, o Steven tá lá, né, no inventário do museu, quando ele escuta um barulho. E aí, ele percebe que é uma criatura. E aí, né, ele meio que se esconde e, mano, tem um jogo de câmera que o Steven se move. Saúde. Que o Steven se move e o reflexo fica o reflexo dele, refletindo as outras personalidades e tal. Mas enfim, ele escuta por alto-falante a voz do Arthur Harrow, manda ele entregar o escaravelho. E aí o Steven começa a ser perseguido pela criatura que, tipo, alguns estão dizendo ser o Anubis, mas eu acho que não. Eu acho que possa ser um chacal e tal. Enfim, um lacaio do Anubis, né? E aí o Steven se tranca num banheiro e aí o reflexo dele, né, o Mark Spector, começa a dizer, seguinte, me deixa tomar o controle do corpo, senão nós dois vamos morrer, relaxa, eu protejo a gente, vai, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E a criatura lá, coisando pra derrubar a porta. E aí o Steven finalmente deixa, né, o Mark assumir o controle do corpo. Inclusive, mano, tem uns hieróglifos na parede piscando na hora que ele vai se alterar a personalidade, se transformar. E aí a gente vê, né, a criatura, ela consegue abrir a porta do banheiro, vai atacar o Mark, só que aí a gente escuta uns barulhos de luta, uma pia arremessada e quebra pra fora do banheiro. A criatura tenta escapar, mas puxa ele de volta e pum, bum, bum. E aí a gente vê o reflexo, né, a câmera entrando no banheiro e a gente vê o Cavaleiro da Lua espancando, quebrando a criatura na porrada, matando ela. E ele só vira e vai embora, gente. E assim acaba o episódio 9. Mano, sensacional. Eu já gostei bastante dessa série. E é isso, gente. O vídeo ficou muito longo, mas é isso. Vejo vocês na próxima. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.